Bom, eu sou Felipe Santos Machado, aluno do nono ano de Integração, e vou apresentar para vocês hoje uma questão sobre um assunto muito importante, muito trabalhado, bastante presente em questões de provas vestibulares, que é sobre ligações químicas. Bom, primeiramente, o que são ligações químicas? É basicamente um assunto que está diretamente relacionado com a força de atração entre os átomos e os elementos químicos entre si. Bom, vamos agora para a nossa questão. Vamos a seguir, faça a distribuição eletrônica e encontre a fórmula molecular, estrutural e eletrônica. Bom, vamos lá? Bom, para resolvermos essa questão, o ideal é que você esteja na consulta de uma tabela periódica. Bom, quais são esses elementos químicos? Os elementos químicos são o carbono, que possui número atômico 6, o hidrogênio, que possui número atômico igual a 1, e o oxigênio, que possui número atômico igual a 8. Bom, antes de encontrarmos a fórmula eletrônica, a fórmula molecular, entre outras, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica através do diagrama de Pauling. Quando vamos fazer a distribuição eletrônica do carbono, por exemplo, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Do hidrogênio, 1s1, já que o número atômico é 1. E do oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Vamos agora identificar a camada de valência. O que é a camada de valência? É basicamente a camada mais energética do átomo, ou seja, geralmente o último. Bom, e aqui nós temos justamente a camada de valência de cada um desses elementos químicos. 1, 2, então, portanto, consequentemente, nesse caso aqui, essa é a camada de valência, 2s2, 2p2. Aqui, nesse caso, o número de elétrons na camada de valência vai ser justamente aquele que está próximo da letra. Nesse caso aqui, 2 mais 2, 4. Esses elementos químicos, a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica, eles seguem uma regra muito importante, que é a regra do octeto. O que é a regra do octeto? É basicamente a regra que estabelece que a maior parte dos elementos da tabela periódica devem possuir número atômico acima, deve possuir 8 elétrons na camada de valência para ficar estáveis. Então, nesse caso aqui, a gente sabe 2 mais 2, 4. 4 elétrons na camada de valência. Eu preciso de quantos para chegar a 8? 4. Então, portanto, eu vou ter que receber 4 elétrons. Portanto, eu terei aqui 4 ligações químicas. No caso do hidrogênio, o hidrogênio é um caso especial, porque o hidrogênio, junto com hélio e alguns outros elementos químicos, ele necessita de apenas 2 elétrons na camada de valência. Então, nesse caso aqui, ele possui um elétron na camada de valência, precisa receber mais um. Ou seja, consequentemente, menos um elétron, uma ligação. Uma característica, como nós sabemos, na área da química, o negativo significa que ele vai ganhar e o positivo significa que ele vai perder elétrons. Então, portanto, nesse caso aqui nós temos uma ligação química e ele vai ter que receber um elétron. Em relação ao oxigênio, aqui consequentemente na tabela periódica vai ser um S1. Nesse caso aqui, 1, 2. Aqui, por sua vez, a nossa camada de valência vai ser justamente esse valor aqui. 2s2, 2p4. Se observarmos, aqui nós temos 6 elétrons na camada de valência. Então, para chegar a 8, ele precisa o quê? Receber ou perder elétrons? Nesse caso, é mais fácil ele ganhar 2 elétrons. Ou seja, ele vai ganhar 2 elétrons, portanto, nós teremos 2 ligações químicas. Agora, analisando em relação a esses elementos químicos. O carbono e o oxigênio, quando você for analisar na tabela periódica, você vai observar que eles são ametais. E, por sua vez, o hidrogênio é um elemento químico especial. E qual é o tipo de ligação química em que há uma relação entre a metal e a metal e hidrogênio? É a ligação covalente. Como nós sabemos, na ligação química nós temos a ligação iônica entre metal a metal, metal e hidrogênio, e a ligação metálica entre metais. Bom, continuando. Bom, então, portanto, nós vimos anteriormente que o carbono precisava de 4 elétrons para ficar estável, o hidrogênio precisava de 1 elétron para ficar estável. Bom, e por sua vez, o oxigênio, ele precisa de 6 elétrons na camada de valência e precisa de 2. Bom, então, sabendo dessas informações, a gente vai organizar através das fórmulas. A gente pode representar, por sua vez, um composto iônico ou um composto covalente, assim sucessivamente, através de 3 fórmulas. Através da fórmula eletrônica, através da fórmula estrutural e através da fórmula molecular. Fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica é basicamente aquela em que cada pontinho representa o número de elétrons que determinado átomo precisa para ficar estável, ou seja, o número de elétrons que ele possui na camada de valência. No caso, o carbono, então, sabendo daquelas informações que citei anteriormente, como é que a gente vai organizar a fórmula eletrônica? Eu vou colocar, consequentemente, no centro, no meio, aquele que precisa de mais elétrons para ficar estável. Nesse caso, o carbono, como a gente viu, ele precisa de 4 elétrons. Eu coloquei ele no meio.
O hidrogênio, ele possui, consequentemente, um elétron na camada de valência. Ele precisa de mais um. Ou seja, colocando o carbono neste formato, eu vou precisar de 2 átomos de hidrogênio, porque se eu tivesse apenas um, o carbono não ficaria estável. E na fórmula eletrônica, todos devem ficar estabilizados. Então, portanto, aqui, como aqui nós temos a ligação covalente, consequentemente, a ligação covalente caracteriza-se pelo compartilhamento de elétrons. Ou seja, aqui nós teremos um compartilhamento e aqui nós teremos um compartilhamento. Então, o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio já está estabilizado, 1, 2, 1, 2. Vamos agora para o oxigênio. O carbono precisa de mais 2 elétrons para ficar estável. E o oxigênio também. Se cada um deles precisa de 2 elétrons para ficar estável, eu vou estabelecer o quê? Vou estabelecer 2 compartilhamentos, 2 ligações. Aqui e aqui. Consequentemente, o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono está estável. O hidrogênio a gente já viu que também já estava estável. E o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, é dessa forma que eu represento aqueles elementos químicos através da fórmula eletrônica, que é a que citei anteriormente. Portanto, ele está correta porque todos estão estáveis. A fórmula estrutural é uma fórmula que complementa, por sua vez, a fórmula eletrônica. Ou seja, a fórmula estrutural ela é mais simples porque ela só representa o número de ligações químicas existentes entre 2 elementos. Entre o hidrogênio e o carbono, cada átomo possui uma ligação, e entre o carbono e o oxigênio nós temos 2 ligações. E por sua vez, quando determinada fórmula estrutural ou quando determinados elementos químicos possuem 2 ligações, significa que nós temos aqui o quê? Uma ligação dupla. Ligação dupla porque possui 2 ligações entre 2 elementos químicos. Portanto, a gente sabe que na fórmula molecular nós temos 2 átomos de hidrogênio, 1, 2, um átomo de carbono, um átomo de oxigênio. Então, como é que a gente vai representar através da fórmula molecular, que é geralmente a forma mais conhecida? Vai ficar H2, ou seja, o número de átomos do elemento químico hidrogênio, carbono e oxigênio, H2CO. E se você perceber, você pesquisar, você vai observar que você, digitando ou escrevendo esse elemento químico no Google, por exemplo, qualquer fonte de pesquisa, você vai observar que essa é a fórmula molecular do metanal. O metanal, ele por sua vez, é um composto químico. Então, portanto, essas são as principais características que resolve a nossa questão. A questão, ela justamente respondeu, ela pediu como resposta a fórmula eletrônica, a estrutural e a molecular. Bom, aqui nós temos a questão sobre ligações químicas. Portanto, busque responder novas questões. Se tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários. E obrigado a todos pela atenção.